Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero trazer algumas funcionalidades mais avançadas de integração, tá? Então vou gravar uma série de vídeos que eu vou explorar lá no construtor ações como as requisições HTTP, inclusive também ações de bloco Python para editar alguns dados, tá? Então nesse primeiro vídeo eu quero fazer um exercício aqui de entrar no construtor de fluxos, então vamos aqui inicialmente entrar no nosso construtor, né? Vem aqui construtor de fluxo. Eu vou criar um do zero, tá? Vou criar do zero aqui um fluxo. E a gente vai escolher um sistema aqui. Eu escolhi o IMED, também conhecido como IMEDicina, porque já eu estava aqui com a API aberta e a gente pode fazer esse exercício aqui. Primeiro de tudo, esse vídeo, na verdade, é uma parte bem simples do fluxo, que é qual unidade você deseja agendar. Eu quero criar isso aí, sendo que eu quero não oferecer, tipo assim, só vamos lá, vou criar um bloco aqui de perguntar ao cliente qual unidade você deseja agendar. Melhor, em qual unidade você deseja agendar. Sendo que eu não quero trazer aqui, tipo, textos fixos, unidade A, unidade B, eu poderia, né? Eu quero trazer direto do sistema quais são as unidades daquele cliente, né? Dessa clínica aqui. Se ele tiver várias unidades, eu quero trazer as várias unidades que ele atende. Então, como que eu faço isso? Para isso, eu preciso ter um conhecimento aí sobre API, né? Sobre API. Então, tu precisa entender essas documentações de API. Para eu retornar a unidade, eu preciso fazer um processo GET usando esse endpoint aqui, tá? Então, beleza. Como eu já tenho aqui uma conta para os testes, eu já vou fazer assim, ó. Então, para eu ter esse dado aqui que eu vou oferecer as opções, antes eu preciso criar uma ação que vai consultar lá no eMedicina quais são as unidades que esse profissional atende. Então, eu vou criar uma ação que é essa aqui, ó, fazer requisição HTTP. Aqui ele diz que é um GET, né? Então, a gente pode usar aqui o GET. Clicando aqui nessa engrenagem, aparecem outras opções aqui. Eu já vou colocar aqui o link que eu sei que é já em produção, do eMedicina e tudo mais. Perceba que precisa colocar o ID da clínica. Isso aqui é um dado que cada clínica vai ter um ID diferente. Eu já coloquei aqui. No cabeçalho, também conhecido como header, né? Aqui está cabeçalho mesmo. Eu vou colocar os dados que ele me orienta aqui. Normalmente isso aqui é bem padrão, não precisa ser colocado, mas essa parte do X auth token eu vou precisar colocar aqui, nome do campo. E aqui isso é como se fosse uma senha daquela conta da clínica, né? Vou deixar até borrado aqui, que eu não posso. É um dado até sigiloso, né? Eu não posso estar compartilhando, não. Peraí. Foi. Beleza. Feito isso, ele deve me retornar um valor, tá? Inclusive, eu posso vir aqui, ó, testar requisição. Ele retorna as unidades que o doutor atende, tá? Então, tem uma unidade que se chama Doutor Pedro, unidade HSFA, Doutor Pedro, unidade HRA, Clínica Vita, enfim, tem inclusive com os endereços, né? Se você quiser usar essa variável de endereço em algum momento, você pode puxar direto daqui, né? Legal. Feito isso, eu quero salvar esses dados em algum campo. Aqui entra um conhecimento de JSON Path, que é como você quer mapear ali, por exemplo. Aqui, inclusive, quando eu clico aqui no Data, se eu digitar ponto, ele já me dá aqui alguns caminhos. Eu posso pegar a variável 0, A1, A2, eu posso pegar tudo. Se eu quiser pegar tudo, por exemplo, eu deixo o asterisco, né? Nesse caso, eu quero pegar os nomes das unidades para oferecer no próximo passo. Nesse exemplo aqui, tá? Então, eu vou pegar isso aqui. Eu vou colocar asterisco, que eu quero pegar todos numa lista só. Mas eu quero só o nome.
para salvar uma variável aqui, opções de unidades, nomes, vou chamar, tá? Variável de cliente, eu vou criar e vou salvar. Beleza, salvou aqui. Bom, só para a gente ver, escrevi errado aqui, deixa eu corrigir. Eu já poderia, inclusive, já usar aqui, ó. Provavelmente quando eu for testar vai funcionar e eu posso colocar aqui, ó, nome. Opções de unidades, nomes, né? Que eu tinha salvo aqui. Se eu fizer isso, deixa eu só colocar aqui o conteúdo, uma pergunta em branco qualquer, só para ele aparecer com as opções. Eu fazendo só isso aqui, se eu for testar, vamos ver se vai funcionar. Perceba, ó, ele perguntou em qual unidade você quer agendar e ele trouxe os nomes aqui, tá? Esse é o primeiro passo, então funcionou. Perceba que quando eu coloco uma vari, se eu passar o mouse aqui em cima, inclusive, ele mostra aqui como é o JSON, né? A lista de objetos aqui retornados. Esse é o primeiro passo. Apesar de eu ter colocado só como uma opção, quando ele recebe assim essa lista, ele já sabe que é para separar em várias opções, né? E por que ficou assim 1, 2, 3 e não em botões? É porque a gente já deixa na mesma regra do WhatsApp, que é, se tiver alguma opção com mais de 20 caracteres, ele mostra assim numerada, tá? E você tem que escolher uma opção. Mas, se a gente deixar só opções, até 10 opções, e todas elas com menos de 20 caracteres, apareceria em botão. Tá, então eu já consegui usar uma requisição no próximo vídeo, tá?